Olá, eu sou a Ana, professora de matemática. Você quer ver as respostas do PET 3 em 2 minutos? Então acesse meu vídeo e aproveita, se inscreva no canal para você assistir as outras aulas de matemática que eu disponibilizei para você, ok? Olá, pessoal! A última semana do PET 3 e aí encerra aí o terceiro bimestre. Vamos lá. A última semana fala da equação do segundo grau, tá bom? Mas ele não utiliza a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula para resolver uma equação do segundo grau quando ela é completa. Primeiro, vamos entender o que é uma equação. Equação é quando existe um sinal de igual, ok? Do segundo grau, porque o maior expoente, o maior número que fica em cima da letra é igual a 2. Então, toda vez que eu tenho esse sinal de igual, tá? Tem uma letra que seu maior número de cima é o 2, nós chamamos uma equação do segundo grau. E ela tem 3 coeficientes, que é o A, o B, o C. O que é coeficiente? O número que fica na frente da letra, x ao quadrado. O B, que fica na frente do x quando não tem nada elevado a 1. E o C, sozinho, tá bom? Então, nós temos esses 3 números para formar a equação de segundo grau. Quando ela é incompleta, ou seja, ou falta o B ou falta o C, aí nós vamos resolver igual aqui da semana 6, ou seja, não vai precisar da fórmula de Bhaskara, ok? Então, na questão número 1, letra A, ele pede para colocar a solução, né, o valor de x. O que acontece? Como é elevado a 2, como trata-se de uma equação de segundo grau, eu vou ter 2 respostas. Se aqui fosse elevado a 3, eu teria 3 respostas. Se aqui fosse elevado a 4, eu teria 4 respostas, tá bom? Então, o expoente ele vai te indicar também quantos valores de x você vai encontrar. Então, se é elevado a 2, nós vamos encontrar 2 valores, ok? Quando ela está incompleta, o que é isso? Ela está faltando o B, tá? A gente pode resolver sem a fórmula de Bhaskara. Como assim? Você pode resolver igual a equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, tá bom? Mas antes disso, ele pede para você escrever os coeficientes. Quem que é o A? O número que fica na frente do x ao quadrado. Como não tem nada, vale 1. Então, o A é igual a 1. O B é o que fica na frente do x elevado a 1. Ele não tem, então por isso nós vamos falar que ele é igual a 0. E o C é o que fica sozinho, sem a letra, tá bom? Então, ele é igual a menos 36. Conforme eu falei, se a equação é do segundo grau e ela é incompleta, você pode separar a letra para um lado e número para o outro. Então, se era menos 36, passou para depois do igual, vai ficar mais 36, tá? Toda vez que eu tenho uma potência de expoente 2, eu vou ter que inverter a operação. Quem é o contrário de uma potência? Raiz quadrada. Esse 2 não sumiu, ele está aqui, tá? Toda vez que é raiz quadrada, existe um número 2 aqui, mas normalmente a gente não escreve. Então, ele saiu daqui, passou para depois da igualdade aqui, inverteu a operação, por isso fica raiz quadrada. Como são 2 respostas, por isso que fica mais e menos. Ou seja, uma resposta positiva e uma resposta negativa, por causa do expoente 2. Então, você escreve o S de solução, abre as chaves, coloca o 6 positivo e o 6 negativo e fecha chaves. Essa é a solução. Agora, a letra B é a mesma coisa. Ele pede para escrever os coeficientes e pede para achar o conjunto solução, tá bom? Então, quem é o A? É o número que fica na frente do x ao quadrado. Quando que é x ao quadrado não tem nada, vale 1. Então, A é igual a 1. B não tem. O B é o que está com x elevado a 1. Não tem, por isso eu coloco 0. E o C é igual a menos 9, tá bom? Quando está ao quadrado, vira raiz, mais ou menos a raiz de 9. Então, mais 3 e menos 3. Lembrando que raiz é um número que multiplica por ele mesmo, que vai dar 9, que no caso, 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 9 é 3.
Conjunto de solução é 3 positivo e 3 negativo. Na letra C, então, quem são os coeficientes? Ou seja, o A, o B, o C. Esse A, B e C são os números que compõem a equação de segundo grau, tá? Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? Como não tem nada, vale 1. Então, o A, quem está na frente do x ao quadrado, então é menos 1. O B é quem está na frente do x elevado a 1, não tem. Por não ter, então, você vai colocar 0. O C é igual a 4, que é o número que fica sozinho, tá? Sem letra, ok? E agora nós vamos letra para um lado, número para o outro. Era mais 4, passou para lá, menos 4. Toda vez que essa letra aqui ela é negativa, você tem que multiplicar por menos 1. Só que quando você multiplica por menos 1, você multiplica os dois lados. Então, x ao quadrado é igual a 4. Toda vez que eu tenho x elevado a 2, o contrário da potência é a raiz quadrada. Como é 2, eu vou ter duas respostas, uma positiva e uma negativa. Então, raiz quadrada de 4 é mais 2 e o x, duas linhas, menos 2. Esse x, uma linha e duas linhas, é para diferenciar uma resposta da outra. Um x do outro, tá? O expoente é 2, então você vai encontrar dois valores de x. Lembra que eu falei? E aqui é o conjunto solução, ok? A questão letra D também é a mesma coisa, então vamos separar letra para um lado e número para o outro. Lembrando que os coeficientes, ou seja, o A é quem está na frente do x ao quadrado, vai ser menos 1. O B não tem e o C é o que fica o número sozinho, sem a letra, tá? Então, letra para um lado, número para o outro. Se era mais 64, passou para cá, menos 64. Se essa letra está negativa, você vai multiplicar por menos 1, tá? Então, multiplicando os dois lados vão ficar positivos. Como está ao quadrado, o inverso de potência é raiz. Como está elevado a 2, nós temos mais ou menos a raiz quadrada de 64. Então, o primeiro valor de x dá 8 e o segundo valor de x dá menos 8. Portanto, essa daqui que é a solução. A número 2, ele pede qual é o perímetro das três figuras que ele coloca no exercício, tá bom? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados, ok? Imagine que você queira cercar um lote com um arame. Então, você precisa saber o perímetro, tá bom? Então, vamos lá. Se um lado é x, todos os lados de um quadrado também vai ser x, porque todos os lados são iguais, tá? Aqui entra termos semelhantes. O que é isso? Os termos que são iguais, igual o x, você soma, tá? Quando não tem nada, vale 1. Então, 1x mais um x mais um x mais um x vai dar 4x. Só que são três peças iguais a essa, então basta multiplicar por 3. 3 vezes 4x, o perímetro total é 12x, ok? X é um número que eu não conheço do lado quadrado, por isso que eu chamo de letra, uma letra, porque eu não conheço o número, ok? Na 2, letra B, esse mesmo quadrado, ele pede para calcular a área, tá? A área de qualquer quadrado é lado ao quadrado. Como o lado é x, então fica x ao quadrado. Como são 3 quadrados, então basta você multiplicar 3 vezes x ao quadrado. Essa é a resposta, ok? Na questão 2, letra C, ele fala que uma peça é 82,50. Se são 3 peças, basta você multiplicar por 3 e vai achar o resultado 247,50. Essa é a resposta. Agora, quem não está lembrando aí da multiplicação, vamos lembrar aqui. Toda vez que é número com vírgula, esquece da vírgula, é uma multiplicação normal, aquela que você já está cansado de fazer, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 8, 24. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, de trás para frente, você vai contar 1, 2 e vai colocar a vírgula, ok? Gente, tem que estudar a tabuada, tem que saber ela aí direitinho, tá bom? Depois eu vou dar algumas dicas para vocês. Na questão número 3, letra A, pede para resolver essa equação de segundo grau também, mas ele não pede para você resolver pela fórmula
tradicional de Bhaskara. Por quê? Porque aqui é uma equação de segundo grau incompleta. O que é isso? Falta o C, tá? Eu tenho o coeficiente A, que é igual a 5, que é o número que fica na frente do x ao quadrado. Tenho o B, que é o coeficiente que fica na frente do x elevado a 1, que é menos 75. E não tenho o C. Quando eu não tenho, você coloca 0. Quando falta algum coeficiente, você tem outra maneira de resolver sem ser por Bhaskara também, tá? Você vai colocar em evidência o x. O que é colocar em evidência? Se você tem uma letra em comum de um lado e do outro, você deixa ela do lado de fora, tá? Então, eu tenho em comum o x. Então, eu vou deixar o x do lado de fora porque ele é em comum aos dois, ok? Ele repete aos dois. Se ele repete, eu vou colocar ele aqui do lado de fora. Vou abrir parêntese e vou colocar o restante do número. 5x. Por quê? Na hora que eu multiplicar aqui, ó, quando está elevado a 1, vai ficar 5 vezes 1, 5. X elevado a 1 vezes x elevado a 1 vai dar 5x elevado a 2, ou ao quadrado. Observe que dessa forma eu volto na minha equação original, tá? Aqui, x, o que falta para me completar aqui? O menos 75. Então, dentro do parêntese, você completa para poder ficar igual ao que está aqui em cima, tá bom? E aí, você resolve de uma maneira mais simples, que é x igual a 0, tá? E esse que está dentro do parêntese também igual a 0. Então, a primeira resposta nós já temos. A segunda ficou uma equação do primeiro grau simples. Por que do primeiro grau? Porque o maior expoente aqui ficou igual a 1, tá? Então, toda vez que isso acontece, virou uma equação do primeiro grau. Então, letra para um lado sozinha e número para o outro. Se era menos 75, passou para cá, 75. Se era multiplicação, passou para cá, dividiu. Divisão, é o contrário da multiplicação. Fazendo essa divisão dá igual a 15. Então, quem vai ser a solução? O 0 e o 15. Toda vez que faltar a letra C, o coeficiente C, você pode resolver dessa forma, que não é pela fórmula de Bhaskara. E sempre vai ter uma resposta como 0. Um dos x sempre vai ser 0, ok? Na letra B, também é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2, tá? Está faltando C. Se está faltando C, que é um número sozinho, a gente fala que o número que fica na frente dele seria o 0, porque ele não tem, tá? E aí, você coloca em evidência a letra X. O que é evidência? O que está em comum aqui e aqui. O que está repetindo aqui e aqui? É o X. Imagina que eu tivesse 2 estrelas menos 3 estrelas. O que está repetindo? A estrela, que nesse caso é o X. Coloca lá do lado de fora e completa o que estiver faltando, que no caso é 2x. Lembrando que aqui é 1, então 1 mais 1, 2, volta à forma original, menos 3. Então, x igual a 0 e já é a primeira resposta. E vai para a segunda resposta, que é 2x menos 3 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Lembrando que quando a gente volta para o lugar certo, a gente troca de sinal. Então, 3 dividido por 2 é igual a 1,5, ou coloca em número decimal, ou coloca em forma de fração. Gente, na questão C também é a mesma coisa. Eu tenho A, que é o número que fica na frente do x ao quadrado. Tenho o B, que é o número que fica na frente do x elevado a 1. E não tem o C. O C é aquele termo que a gente fala independente, sozinho. Então, eu falo que é igual a 0. X igual a 0. É a primeira resposta. O que sobrou aqui dentro, nós vamos resolver aqui embaixo para encontrar a segunda resposta. Letra para um lado, número para o outro. Como aqui é negativo, multiplica por menos 1. 12 dividido por 3 igual a 4. Portanto, a solução 0 e 4. Me responde aqui nos comentários, você gostou de fazer essa atividade? Sim ou não? Achou difícil? Sim ou não? Responde aqui nos comentários para mim ver o que vocês acharam, tá bom? A letra D.
Então, o que está em comum nesses dois termos aqui, ó? Nesse termo e nesse termo? É a letra X. Aqui é x elevado ao quadrado. Então, o que falta aqui para mim poder completar e ficar igual aqui? Falta o 4x, tá? Então, aqui tá faltando só o menos 3 para ficar igual aqui. Vocês entenderam? É uma comparação entre duas equações, tá? O x é igual a 0, já tem a resposta. A segunda é o que está aqui dentro, tá? Então, 4x menos 3 igual a 0. Aqui, letra para um lado, para a esquerda, número para a direita. Se era negativo, vai ficar positivo. 3 sobre 4. Atenção, não pode trocar essa ordem. Eu já vi muito aluno trocando essa ordem. Não pode. O que está em cima permanece em cima, tá? O que está no lado errado, ele vem para o lado certo, mas invertendo a operação. Se era multiplicação, ele vira uma divisão. Por isso que ele fica embaixo. Sempre vai ficar embaixo, ok? Então, qual que é a solução? Vai ser 0 e 3 quartos. Ou divide 3 por 4 e acha a resposta em número decimal, ok? A questão número 4 pede o comprimento de um retângulo. Para mim calcular a área de um retângulo, é comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tudo a mesma coisa. Essa é a forma para calcular a área de um retângulo. Imagine que a sua sala da sua casa é no formato de um retângulo e você quer trocar o piso da sua sala. Então, você precisa saber a área. Você vai medir a largura da sua sala, vai medir o comprimento, vai multiplicar os dois e vai descobrir a área. Para que isso? Para você poder comprar cerâmica, o piso, para trocar aí na sua sala. Entendeu um pouquinho? Então, vamos lá. Nesse caso, ele já deu o valor da área e já deu o valor da largura, tá? Então, ele precisa saber só do comprimento. Então, isso virou uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, tá? Como eu quero achar o valor do comprimento, então basta o que está multiplicando passar dividindo. Dividindo deu igual a 12. Lembre-se de deixar sua divisão aí no cantinho, ok? A número 5, ele pede duas coisas. O perímetro, tá? Do quadrado que está aí e a área. Perímetro é somar todos os lados. Só que observe que esse perímetro é um pouquinho diferente, porque cada lado é x mais 2, tá? Então, um lado é x mais 2, todos os outros lados são iguais a ele. Perímetro não é somar todos os lados? Então, eu vou somar um lado com o segundo lado, com o terceiro, com o quarto. Observe que ó, eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. Se ele vale x mais 2 aqui, aqui também vale x mais 2. Aqui também vale x mais 2 e aqui em cima também. Então, se perímetro é somar todos os lados, você tem que somar tudo isso aqui, tá? Como que eu vou somar? Termos iguais, ou seja, letras iguais, eu vou agrupar e vou somar. 1x mais 1x mais 1x mais 1x vai dar 4x. 2 sozinho, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Portanto, o perímetro é esse daqui, em centímetro, que foi a unidade que ele deu. Ele não deu o valor de x, então não tem como encontrar o perímetro. Só tem como montar a expressão algébrica aqui, tá bom? Aí ele pede a área. O que é a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Isso é uma fórmula. A fórmula da área do quadrado. Quem que é o lado do quadrado? X mais 2. Então, vou elevar ao quadrado porque é a fórmula, tá? Elevado a 2 é um produto notável aqui. Mas não precisa usar a fórmula do produto notável, se você não está lembrando. É só você repetir, tá? Esse número aqui 2 vezes. E fazer a distribuição, o famoso chuveirinho, tá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Termos iguais você soma e o que não tem nada para somar você só repete. Então, repetir esse 2 mais 2, 4, porque são termos iguais. Como assim? O expoente eles são iguais e a letra também. Então, você pode somar, tá? E repete o 4. Lembrando que como é área, então é centímetros ao quadrado.
ok? Ele não deu o valor de x, então não tem como resolver. Ele só pede a expressão. E assim a gente finalizou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, seus comentários e um grande abraço!